Em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que lugares e momentos vocês consideram agradáveis? Estar junto da família? Curtir uma praia nesses dias quentes? Passear no shopping? Quem sabe passear e conhecer lugares novos? Espreguiçar-se no sofá depois de um bom banho ao final de mais um dia de trabalho. Esses certamente são alguns momentos, alguns exemplos de momentos e lugares agradáveis. E talvez vocês também tenham imaginado outras situações além destes exemplos. Apesar dos problemas, das dificuldades, dos perigos que enfrentamos neste mundo, temos que admitir que existem muitas coisas boas, lugares e momentos agradáveis que nos permitem exclamar maravilhados: como é bom estar aqui! Como seria bom se este momento nunca terminasse? Foi mais ou menos isso o que Pedro, Tiago e João experimentaram ao presenciarem a transfiguração de Jesus. Eles ficaram maravilhados a ponto de Pedro exclamar: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro estava extasiado, todo o resto não importava mais. A sua vontade era permanecer ali, contemplando aquela visão gloriosa da divindade de Cristo como verdadeiro Deus. Mas aquele momento foi breve. Era necessário descer o monte, pois o Filho de Deus tinha uma missão a cumprir. Que missão era essa? O relato da transfiguração de Jesus, ele nos remete ao texto do Antigo Testamento de hoje. Êxodo, capítulo 24. A semelhança entre os textos é grande. Assim como Jesus escolheu 3 dos seus discípulos para o acompanharem na subida ao monte, também Deus escolhe alguns líderes do povo de Israel para subir no monte junto de Moisés. No monte Sinai, Deus se apresenta em sua glória, assim como também Jesus se apresentou em sua glória aos discípulos na transfiguração. Mas também existem diferenças entre esses textos. No relato do Antigo Testamento, apenas Moisés pôde de fato subir ao topo de monte, até a presença de Deus. O povo permaneceu ao pé do monte e a glória do Senhor os deixou perplexos, espantados, pois parecia como um fogo consumidor. Enquanto na transfiguração, a manifestação da glória divina de Cristo, ela foi simplesmente maravilhosa, ela foi encantadora, e pôde ser apreciado por 5 pessoas. Estavam lá Moisés e Elias, estes, é claro, também já na glória, e estes representando a lei e os profetas do Antigo Testamento, e todo o povo do Antigo Testamento. E lá estavam também 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que viriam a se tornar líderes da igreja cristã e assim também representando o povo do Novo Testamento. Percebam essa mudança do Antigo para o Novo Testamento. Por que será que no Monte Sinai apenas Moisés pôde subir lá até o topo e ver a glória de Deus, e aqui na transfiguração mais pessoas puderam estar presentes e presenciar a glória de Deus? Porque após a queda em pecado, é impossível ao ser humano estar na presença de Deus sem um mediador. O contraste entre a santidade de Deus e a impureza humana, ela consumiria qualquer ser humano em um contato direto com Deus. E isso fica bem claro, bem evidente em diversos textos do Antigo Testamento. Alguns exemplos, por exemplo, quando Jacó luta com Deus em Gênesis 32, ao final ele exclama: vi Deus face a face e minha vida foi salva. No chamado de Moisés, quando Deus falou através da sarça ardente, lá em Êxodo capítulo 3,
Moisés, ele escondeu o seu rosto porque teve medo de olhar para Deus. E lá em Êxodo 33, o próprio Deus diz a Moisés: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Tamanho é o contraste entre a santidade de Deus e a impureza humana. Mas como então, no Monte Sinai, Moisés pôde permanecer na presença de Deus? E não apenas isso, o texto também nos diz que junto de Moisés estiveram também Nadab, Abiú e 70 anciãos do povo de Israel. Eles subiram até uma parte do monte e viram o Deus de Israel, que não estendeu a mão contra eles. Eles viram a Deus, comeram e beberam com ele. Assim diz o texto. Como pode, afinal, isso? A verdade é que todas as vezes em que o texto bíblico afirma que alguém viu Deus face a face e essa pessoa permaneceu viva, isso é uma clara manifestação da infinita graça e misericórdia de Deus. No Antigo Testamento, quando o verdadeiro e único mediador ainda não havia se encarnado, Deus escolheu um ser humano para cumprir essa função, para assumir essa função. Este mediador humano entre Deus e o povo foi Moisés. Por isso, somente ele subiu ao topo do monte e pôde contemplar a glória de Deus de perto. E ele não foi consumido também por graça, por misericórdia de Deus. Moisés, ele permaneceu no monte por 40 dias e 40 noites. E nesse tempo, Deus orientou Moisés a respeito da construção, da edificação, da organização do tabernáculo e dos seus utensílios, que mais tarde viria a servir para que fossem realizados os cultos do Antigo Testamento. No monte, Deus também deu a Moisés as tábuas dos 10 mandamentos. A lei de Deus que orienta a nossa vida cristã neste mundo a partir da fé. Os 10 mandamentos, eles também estabelecem os limites até onde nós podemos ir. É claro que a gente tem a liberdade de ir além desses limites. Deus não nos prende nesses mandamentos. A gente tem a liberdade de ir além. Só que isso trará consequências. E consequências desagradáveis. Consequências que podem nos trazer problemas já aqui nessa vida, mas principalmente para a eternidade. E Deus, ele não quer isso. Deus não quer que nós soframos as consequências do passar os limites da lei. Por isso, os 10 mandamentos, eles não devem ser vistos de forma negativa. Eles não devem ser vistos como um estraga-prazeres, mas eles devem ser vistos como algo positivo, como uma cerca protetora que Deus coloca ao nosso redor, por meio dos quais Ele quer preservar a nossa vida, a nossa fé, nossos bens, nossa dignidade, bem como a fé, a vida, os bens, a dignidade do nosso próximo. Os 10 mandamentos, eles também cumprem uma outra função ainda. Uma outra função que não é muito agradável para a gente. Eles mostram os nossos pecados. Pois se nós analisarmos a nossa conduta à luz dos 10 mandamentos, e se realmente formos sinceros, é impossível nós chegarmos à conclusão de que somos perfeitos. Nós teremos que admitir que nós falhamos em cumprir cada um dos 10 mandamentos. Os mandamentos, eles nos acusam, mostram os nossos pecados. E a palavra de Deus é clara com relação ao pecado. Ela nos diz que o salário do pecado é a morte eterna, condenação eterna, afastamento de Deus. E isso não é nada agradável. Isso é entristecedor, isso é desagradável, isso é desesperador. A esta mesma lei também Moisés, o mediador do Antigo Testamento, esteve sujeito. Pois apesar dele ser um mediador, ele também era um ser humano. E um ser humano falho e pecador, assim como eu e assim como cada um de vocês. Por melhor líder que ele tenha sido, ele também fracassou.
ele também desobedeceu a Deus. E num exemplo em particular, quando o povo murmurou, o povo reclamou por causa de sede, Deus orientou a Moisés que falasse a uma rocha, e dessa rocha sairia a água. Mas Moisés, em vez de falar a rocha, ele pega o seu cajado, o seu bastão, e bate, ele fere a rocha, ele bate 2 vezes com força na rocha, e fala severamente ao povo, como se ele tivesse alguma participação naquele milagre. A água saiu da rocha, o povo matou a sua sede, mas Moisés falhou em santificar a Deus diante do povo. E esse ato teve consequências, não consequências eternas, porque Moisés se arrependeu, ele creu no Senhor e é por isso que ele foi salvo, mas teve consequências terrenas, pois Moisés ele não pôde entrar na terra prometida. Conduziu todo o povo ao longo de 40 anos no deserto, mas não entrou na terra prometida, apenas a avistou lá de longe. Moisés definitivamente não era o mediador por excelência. O mediador definitivo e por excelência é Jesus Cristo, humano igual a gente, e Deus igual a Deus. Os discípulos e as multidões viam a Jesus como um simples ser humano, de carne e osso. Não havia algo especial nele, uma aparência especial. Ele era como todos os demais. Sim, é verdade que ele se diferenciava pelo ensino, pelas curas, pelos milagres que realizava. No mais, ele era igual a qualquer outro ser humano da época. Alguns dias antes da transfiguração, Jesus ele pergunta aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Ao que Pedro prontamente responde: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus confirmou a resposta de Pedro e disse que Deus o havia revelado. 6 dias depois, o próprio Pedro, bem como Tiago e João, tiveram o privilégio de ver o Filho de Deus glorificado, com sua aparência divina, como o verdadeiro Deus que é. A visão que eles tiveram da glória de Deus não foi como a visão que o povo de Israel teve da glória de Deus ao pé do Monte Sinai. A glória de Cristo não lhes pareceu como um fogo consumidor, pelo contrário, foi incrivelmente encantadora, trouxe paz, trouxe conforto aos discípulos. Eles ficaram maravilhados, a ponto de Pedro querer permanecer por lá, de tão bom que era estar ali, contemplando o Cristo crucificado, ou melhor, o Cristo glorificado. Certamente, os discípulos tiveram na transfiguração de Jesus um breve vislumbre do que é estar na presença de Deus no reino celestial. Aquilo que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Foi certamente um pouco disso o que os 3 discípulos tiveram o privilégio de experimentar por alguns instantes. Pedro queria permanecer por lá. Já estava disposto até mesmo a construir 3 tendas, porém não era a hora de permanecer ali, por melhor que tudo aquilo fosse. E então aquele momento de êxtase é interrompido pela estrondosa voz de Deus: este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. A voz de Deus os encheu de grande medo, tanto é que caíram de bruços, caíram por terra, mas Jesus mansamente vai ao encontro deles, toca neles e lhes diz: levantem-se, não tenham medo. Era hora de descer, era necessário descer o monte novamente. Jesus ainda não tinha cumprido sua missão. Foi por isso que mais uma vez ele deixou a sua glória, desceu o monte para cumprir sua obra até o final, porque já que nós somos falhos, somos imperfeitos e incapazes de cumprir a lei de Deus, alguém precisaria fazê-lo. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Essa era a sua principal missão. Ele não apenas cumpriu a lei perfeitamente em nosso lugar,
como tomou sobre si a dívida que pesava sobre nós por causa da nossa desobediência. Aquele que não tinha pecados, Deus o fez pecado por amor a cada um de nós, para que nele fôssemos tornados justos aos olhos de Deus. Lembra o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios. Por isso, somente Jesus Cristo é o verdadeiro e único mediador entre os seres humanos e Deus, entre nós e Deus. Assim lembra também o apóstolo Paulo na sua primeira carta a Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que deve ser dado em tempos oportunos. Por causa deste único mediador, fomos libertos de toda a culpa, libertos do desespero que o pecado traz sobre nós. Temos novamente acesso à presença de Deus, temos paz com Deus, temos perdão e a garantia da salvação eterna pela fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus manifestou a toda a humanidade, incluindo a cada um de nós, a mim e a cada um de vocês que aqui estão, a sua infinita graça e misericórdia. Que lugares, que momentos vocês consideram agradáveis? Como vimos no início, o mundo ele nos oferece inúmeros lugares, inúmeros momentos agradáveis, mas nenhum lugar no mundo, nenhum momento no mundo inteiro será mais agradável e mais enriquecedor do que estar na presença de Deus. E isso é possível por causa de Jesus Cristo. Nós temos o privilégio de estar na presença de Deus todas as vezes em que lemos a Bíblia. Quando fazemos nossos devocionais domésticos, quando participamos dos cultos, quando recebemos a Santa Ceia. Essas são oportunidades maravilhosas que temos para ouvir a voz do Filho amado de Deus, do qual Deus se agrada e por meio do qual também nós somos tornados agradáveis diante de Deus. Por isso, bom, sim, muito bom mesmo é estarmos aqui no dia de hoje, na presença do nosso amoroso Deus. Bom é podermos meditar na sua palavra, aprender cada vez mais sobre o seu amor e sermos fortalecidos na fé em Jesus Cristo. Jamais deixemos de aproveitar estas maravilhosas oportunidades que Deus nos concede com tanta frequência e com tanta abundância. É a vida na presença de Deus que nos capacita para a vida diária, para encararmos os desafios, as dificuldades da vida, para amarmos e servirmos uns aos outros. É buscando a presença de Deus na vida aqui que nos manteremos firmes na fé em Jesus Cristo, o que nos garantirá a eternidade na presença de Deus, na vida que está por vir, onde desfrutaremos para todo sempre aquilo que Pedro, Tiago e João, por um breve momento, tiveram o privilégio de experimentar na transfiguração de Jesus. Que assim seja. Amém.